poder sobrenatural da fé em tempos de desafios. Eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação acerca de fé, como não poderia ser diferente. Desde já convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, lá no capítulo 5. Nós temos vivido momentos de desafios. Quantos aqui têm enfrentado desafios? Fala assim, levanta a mão. Se você não tem, eu vou orar por você, tá? Porque o desafio, querido, é um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Deixa eu falar aqui uma coisinha para você. Não existe crescimento, amadurecimento, sem um desafio. Não existe um crescimento, amadurecimento sem uma luta, uma prova. O maior pecado que se possa cometer contra uma borboleta, por exemplo, é alguém querer chegar lá no casulo e quebrar a casquinha do casulo para liberar aquela lagarta que já se transformou numa borboleta. Sabia disso? Quantos aqui sabiam disso? A borboleta, ela precisa necessariamente romper com as suas forças o casulo. Ela precisa romper de forma que as asas, ao passar de forma difícil pelo casulo, ela seja pressionada e vamos chamar lá de, entre aspas, né? O que seria o sangue da borboleta, ser espalhado pelas asas. Se ela não tem esse esforço de passar pelo casulo por si só, ela não consegue voar. As asas não funcionam para nada. Então, o amadurecimento final da borboleta se dá justamente no momento de dificuldade. Assim é conosco. Basta nós vermos o que a Bíblia diz a respeito de tende por bom ânimo o passar por tribulações. É justamente nos tempos de desafios que nós somos levados a viver o poder sobrenatural da fé. Amém? E nós vamos meditar um pouquinho sobre essa questão da fé. O texto está lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. E diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, e entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. O poder sobrenatural da fé em tempos de desafios. E aqui eu faço um jogo de palavras. O poder sobrenatural da fé em tempos de desafios é o tema. Mas temos vivido tempos em que nós somos desafiados a experimentar o poder sobrenatural da fé. Basta você olhar para o lado, querido. Basta você, de repente, ver a sua situação. Basta você considerar o momento que nós estamos vivendo, ainda assim de pandemia.
ainda assim de isolamento social. E agora aí, né, essa questão toda política, econômica, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai acontecer, se não vai acontecer. Existem momentos que nós estamos vivendo que exigem de nós um posicionamento, de forma que nós experimentemos esse poder sobrenatural da fé. Quanta notícia ruim, né? Quanta insegurança, desarmonia entre os poderes da República, e as coisas que não deveriam acontecer e acontecem, as que deveriam não acontecem. E nós? O que nós experimentamos isso tudo? O que nós vivemos isso tudo? É um vírus que está ainda aí, né, rodando. Vacina vai funcionar? Não sei. Quantos aqui já vacinaram? Vai funcionar? Não sei. Esperamos que sim. Mas até onde eu saiba, nós somos cobaias, porque isso não foi testado em lugar nenhum. Se vai funcionar ou não, não sei. Quantos ainda precisarão partir? E aí entra uma questão que nos é imposta pelas circunstâncias, pelos desafios: viver a fé, agir com fé, experimentar o que é ter fé. E quando nós vemos aqui a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, nós vamos ver diversas vezes Jesus falando assim para as pessoas: olha só, a tua fé te salvou. Quem já leu Jesus falando isso? A tua fé te salvou. E é claro que a tua fé te salvou, ele é dito num contexto de milagre. Não foi numa situação diferente disto. Num contexto de milagre, Jesus vira para a pessoa e fala assim: a tua fé te salvou. Evidentemente, não a fé que essa pessoa tinha nela mesma, na força do seu braço, mas a fé que essa pessoa tinha naquilo que poderia receber de Jesus. Jesus vem e fala: a tua fé te salvou. A gente vê, por exemplo, Jesus falar isso para Bartimeu, para um dos 10 leprosos que voltou para poder agradecer, para a mulher que derramou, né, aos pés de Jesus o óleo, quebrou o vaso ali e derramou aos pés dele. Jesus fala no final para ela: filha, a tua fé te salvou. E é claro que fala também para a mulher do texto que nós lemos. Uma mulher que nós não sabemos qual era o nome, nós não sabemos a idade que tinha, mas sabemos que ela tinha um problema sério, um desafio tremendo, que era se ver livre de uma enfermidade que consumiu não somente a sua saúde, mas toda a sua riqueza. É o que a Bíblia fala, ela gastou tudo que tinha. Mas aí me vem aquela questão: o que é fé? Temos aqui o mês inteiro ouvido falar sobre fé. E aí, se eu for perguntar para você: tá, mas e aí, me fala o que é fé? Muito provavelmente eu ouvirei a definição clássica lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é o quê? Nós sabemos o que é fé, né? A definição clássica do que é fé, nós conhecemos. É o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Numa outra versão, é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem.
Fé é certeza e convicção daquilo que ainda não existe no plano material, diante dos seus olhos, de coisas que você não consegue enxergar. Isso é fé. Fé é certeza, fé é convicção. Fé é essa condição que te coloca diante de um fato que os seus olhos não estão vendo, mas você sabe que existe. Isso é fé. É certeza, é convicção. Amém? Ora, a questão toda é que, diante dos desafios, eu agora faço uma pergunta, para que nós possamos viver os milagres. É suficiente eu ter a certeza e a convicção de que aquilo vai acontecer? De repente possamos estar diante de um dilema ou de um problema, porque nós temos sido motivados a gerar dentro de nós fé, ou seja, gerar dentro de nós certeza e convicção do milagre que nós queremos viver. Mas aí eu coloco uma pergunta: o simples fato de nós gerarmos isso dentro de nós, de nós termos essa certeza, de nós termos essa convicção, é suficiente para que seja implementada o resultado que nós esperamos? De repente não. Porque o que Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos declara é a definição de fé. Mas a questão é, como é que essa fé pode ser colocada de forma a nós obtermos os resultados que ela tem, já que ela é poderosa. Poder sobrenatural da fé. A fé, ela é poderosa? Não existe nada de errado nessa frase. A fé, ela é poderosa, mas o simples conhecimento da sua definição me parece muito pouco para que nós possamos vivenciar, experimentar esse poder. E aí, de repente, a gente fala, conversando com as pessoas: você crê? Eu creio. Você acredita? Eu acredito. Deus pode fazer? Deus pode fazer. E por que não acontece? Vamos ver algumas coisinhas. Olha só. De cara, o que não é fé? Incredulidade é justamente aquilo que se opõe à fé, né? Incredulidade é justamente a incerteza, é a falta de convicção, é a dúvida em relação ao que a fé pode produzir. E quando nós vemos lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, no último versículo desse capítulo, nós vamos ver que Jesus ele vai para a sua terra natal e acontece algo estranho. Porque Jesus ele não operou muitos milagres naquele lugar por conta da incredulidade do povo. Mas vem cá, o poder de Jesus, ele se enfraqueceu quando ele foi para a sua terra? É igual o super-homem voltando lá para Krypton? Tem algo lá, uma pedra lá que enfraquece o poder dele? Mas Jesus não tinha sobre ele a operação total de poder para que milagres pudessem acontecer? E por que não aconteceu muitos? O problema estava no poder que estava sobre Jesus? Estava onde? Na falta de fé. De cara,
nós temos algo importante para nós entendermos. A fé, ela é uma chave que destrava o milagre. Jesus é o Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas experimentar esse milagre, vivenciar esse milagre, depende de agir com fé. Depende de a fé estar operando dentro de nós, de forma que esse milagre possa ser destravado. É o que eu entendo, é o que eu aprendo com esse cenário vivido por Jesus lá em Nazaré, na sua terra natal. E a questão é que quando nós pensamos em fé, quando nós falamos de fé, quando nós ouvimos sobre fé, forçosamente nós relacionamos, nós trazemos ao contexto da conversa, do pensamento, o milagre, o resultado que a fé pode produzir. Se não é apenas conceito, se não é apenas abstração, se não é apenas palavras. Quando nós falamos sobre fé, quando nós pensamos sobre fé, quando nós conversamos com alguém sobre fé, quando você está ali dialogando com alguém, falando assim: meu querido, minha querida, você precisa gerar fé no seu coração, para que você possa experimentar o milagre da parte de Deus na sua vida. Você nunca vai falar apenas de forma abstrata, ou conceitual. Falar sobre fé é falar sobre aquilo que a fé pode produzir. Falar sobre fé é falar sobre o milagre que nós queremos experimentar a partir de uma fé sobrenatural. E aí, eu volto de novo àquela pergunta. Simplesmente ter fé, ou seja, ter a certeza e ter a convicção, é suficiente para que nós possamos viver milagres. Simplesmente você saber, você ter isso construído na sua alma, no seu ser, eu creio, eu acredito e vai acontecer, é suficiente? Eu comecei a pensar sobre isso quando estava meditando sobre esse respeito. E eu chego à conclusão que não é suficiente. Sabe por quê? Porque quando nós analisamos os contextos de milagre relatados pela Bíblia, sempre a fé esteve associada a uma atitude. Vou repetir. A fé, ela precisa estar associada a uma atitude. Ou uma atitude de ação, ou uma atitude de obediência. Ou ação, porque você quer vivenciar aquela fé, ou uma ação motivada por uma obediência. Mas sempre uma ação, sempre uma atitude. Eu não consigo ver na Bíblia momentos em que o milagre aconteceu e não teve uma atitude de quem vivenciou o milagre. Vou dar apenas um exemplo de obediência, de ação motivada por obediência, e um exemplo de ação motivada por ação. O desejo.
por certeza, por convicção. Amém? Exemplo de ação motivada por obediência. O profeta chega para aquela viúva e fala assim: olha só, dá alguma coisa aí para eu comer. Ela fala assim: ô profeta, eu tenho aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo aqui, eu vou comer com o meu filho e depois nós vamos morrer. Top. O profeta falou assim: legal, só que você vai fazer e vai fazer primeiro para mim. E depois você vai buscar vasilhas vazias com seus vizinhos e vai pegar muita e vai colocar dentro da sua casa. Ela teve fé? Ela obedeceu? Ela vivenciou o milagre? E se ela falasse assim: essa palavra é meio estranha, eu acho que eu prefiro comer o bolo e morrer, embora eu saiba que você seja um profeta. Porque ela obedeceu e agiu, ela vivenciou o milagre. Outro. Atitude motivada pela certeza de viver o milagre. Todos aqui conhecem a história de Bartimeu. Bartimeu, cala a boca. Bartimeu, fica quieto. Bartimeu, você está atrapalhando. Bartimeu, esse negócio não é para você. Quanto mais Bartimeu era reprimido, mais ele pulava e fazia ser ouvido: Jesus, filho de Davi. Se Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando, ficasse quietinho na dele, sentado à beira do caminho, ele ia continuar cego. Porque ele teve fé, ele teve uma atitude, e eu não vou largar essa oportunidade por nada. Amém? E aí eu volto para essa mulher aqui do texto, que nós lemos que ela estava com uma hemorragia há 12 anos. Eu não sei o que é viver esse momento, e dou graças ao bom Deus por não saber. Mas eu sei que algumas mulheres em tempo de menstruação sofrem pra caramba, não? E aqueles 3 dias parece que viram 3 semanas. E tem algumas que realmente, menstruam por 3 semanas e ficam uma semana ali de sossego. Essas vão para o hospital, ficam anêmicas, não sei o quê, blá, blá, blá. 12 anos. Doze anos. Não foram 12 dias. Não foram 12 semanas. Foram 12 anos. Essa mulher estava fraca? E aí, o que seria necessário ela fazer para que ela vivesse o seu milagre? Ela fica sabendo de Jesus. Ela fala: nesse homem existe algo de Deus sobrenatural. Se eu apenas tocar por trás nas suas vestes, eu sei que vai sair poder da vida dele e eu vou ser curada. Essa mulher, ela tinha fé, ela tinha certeza, ela tinha convicção que se ela chegasse perto, resolvido o problema.
O que ela precisaria fazer? Agir. Agir. Essa mulher precisaria agir para poder viver o milagre da sua fé. Para ela era completamente insuficiente saber que Jesus tinha poder. Eu sei que tem poder nele. Eu sei que tem milagre nele. Eu sei que ele é a fonte de milagre. Mas eu preciso chegar até aonde ele está. Eu não posso ficar parada no meu canto aqui, me vitimando por conta da minha fraqueza acumulada em 12 anos. Ela precisaria agir contra a sua fraqueza física. Ela precisaria agir contra o preconceito. Certamente muitas das pessoas que ali estavam conheciam a sua história. Ela precisaria agir contra a restrição imposta pela lei, porque na condição que ela estava, ela era considerada imunda e, portanto, impedida de tocar em alguém. Como é que ele ia chegar em Jesus sem esbarrar em alguém? E ela precisaria agir contra a resistência da multidão. A multidão estava cercando Jesus, apertando Jesus. Jesus não estava nem conseguindo, de repente, andar direito. E a prova disso é que o texto fala em seguida. Depois que ela consegue tocar, Jesus fala assim: quem me tocou? Os seus discípulos olham para ele e dizem: você está brincando, né? Está todo mundo aqui te empurrando, te apertando, você pergunta quem te tocou? Havia uma dificuldade colocada para aquela mulher. Mas ela precisaria agir. Ela precisaria romper com as suas limitações. Ela precisaria romper com os seus limites. Ela precisaria romper com os seus, de repente, pensamentos. Ela precisaria superar a sua fraqueza, fazer uso, de repente, da sua última reserva de energia, para poder romper a multidão e esticar o braço e... cansei. Quem foi que me tocou? De mim saiu o poder. Alguém me tocou, não porque está todo mundo me empurrando, mas alguém me tocou motivado por fé. Alguém tinha certeza, alguém tinha convicção. E baseado nessa certeza, convicção, se moveu, quebrou limites, passou por cima de resistências para poder viver o milagre. Isso é fé. Isso é fé. Fé é muito mais do que saber que vai acontecer. Fé é muito mais do que ter a certeza e a convicção. Fé é se movimentar, é ter uma atitude motivada pela certeza e convicção. Se não é apenas conceito. E conceito não gera resultado. Ação gera resultado. Atitude gera resultado. E já encerrando. Qual desafio está diante de você?
Todos vocês levantaram a mão quando falaram que estavam vivendo desafios. Qual é o desafio que está diante de você? Qual é o nome desse desafio? Qual é o nome dessa luta? Qual é o nome dessa dificuldade? Qual é o nome dessa impossibilidade? Porque aquilo que é possível, eu faço. Eu vou ali e faço. Agora, e nem precisa ter fé para isso, né? Só a fé natural. É aquilo. Caramba, eu tenho que fazer, né, tem que consertar alguma coisa ali. Eu sei consertar essa coisa. Eu sei que eu vou lá, vou botar a mão naquele problema, esse problema vai ser resolvido. É uma fé natural. Agora, o que está diante de você que, se resolvido, você estará aqui na frente falando: eu vivi um milagre? É essa fé que você precisa colocar em ação. É em cima disso que você precisa ter atitude. É em cima desse momento, é em cima desse desafio que você precisa agir para que o milagre aconteça. Não basta apenas saber que Deus pode e Deus vai. Você precisa ter uma atitude. Qual é o desafio que está diante de você? Que exige que você haja com fé? É a primeira pergunta. Segunda, você acredita verdadeiramente que o seu milagre está te esperando? Ou seja, você tem certeza, você tem convicção que Deus, Ele já preparou esse momento de esse milagre ser implantado, implementado na sua vida? Porque se tiver dúvida, esquece, você está perdendo seu tempo. Afinal de contas, a fé é a chave que vai destravar o milagre sobre a sua vida. A fé é a chave que vai fazer você viver o sobrenatural. Você tem desafios. Você tem certeza? Tem convicção? Você já pode respirar o milagre. Você já consegue sonhar com o milagre, ver o milagre, vivenciar o milagre, falar desse milagre. Qual é a tua atitude? Sem uma atitude, o milagre vai ficar apenas na expectativa do milagre. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo ver realização de milagres desassociada de atitude. Qual é a sua atitude? O que você tem feito para viver esse milagre? Não, olha só, o meu desafio aquilo que eu quero viver, e se realmente eu conseguir viver, isso será na minha vida um milagre. É passar no concurso X. E que eu olho para mim, ok. Se você está falando que passar no concurso X para você é milagre, quem sou eu para dizer que não? Qual é a sua atitude? Eu creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção que vai acontecer. E aqui estou esperando. Vai acontecer. Para outro. Se você tem fé, se você tem convicção, se você acredita, se você tem colocado em Deus, tem buscado em Deus, mas também não está estudando? Não, pastor, olha só. O meu milagre, aquilo que vai acontecer na minha vida é casar. Bom, se você está falando que isso vai ser milagre, quem sou eu para dizer que não? Né? Não, é porque já passou muito o meu tempo.
Eu estava vendo as fotos e até compartilhei com meu pai essa semana, de quando eu fui tocar no casamento da minha avó. De repente, está em tempo, hein? Jesus não voltou ainda. Hã? O que você está fazendo? Não, eu estou esperando no Senhor, vai entrar. Aham. Querido, qual é o milagre que você quer viver? O que você precisa fazer? Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de situações. A mulher do texto, ela enfrentou uma multidão para poder viver o seu milagre. Bartimeu agiu de forma escandalosa para viver o seu milagre. Zaqueu subiu numa árvore. A mulher Cirofenícia se humilhou na presença de Jesus. Pedro deixou a segurança do barco para poder andar sobre as águas. Noé, durante 120 anos, construiu uma arca. Foi motivado por fé? Hebreus capítulo 11 diz que sim. Abraão andou sem rumo. Deus falou assim: Abraão, começa a andar. Ele acreditou, ele tinha fé, ele tinha certeza. Ele começou a andar. Não bastasse isso, Abraão, para poder viver o seu milagre, ofereceu o seu filho em sacrifício. Raabe, uma prostituta, acolheu os espias, porque ela ouviu uma história, e por conta daquela história ela teve a certeza e a convicção. Opa, aqui está a minha oportunidade. Gideão foi para uma guerra armado apenas com trombeta e cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. 120 mil, ele apenas com mais 300. E umas armas, ó. Davi enfrentou um gigante experiente na guerra com uma pedra. Daniel orou quando a ele foi imposta proibição e orou de forma que todos pudessem ver. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram. A atitude deles foi justamente se recusar a curvar-se diante da estátua do rei. E aqui nós iríamos ficar aqui, de repente, na noite toda, falando desses milagres, desses milagres que foram motivados por atitudes daqueles que estão registrados na Bíblia, e mesmo de vocês. Qual é a atitude que você precisa ter para que você possa viver o seu milagre? Aí você fala assim: olha só, minha atitude, o meu milagre, ele é tão específico, ele é tão particular, ele é tão difícil, que não existe uma atitude que eu possa fazer para que algo possa acontecer. A Bíblia fala de um leproso, que a única coisa que ele fez foi se ajoelhar. De repente você fala assim: mas olha só, eu não consigo pensar em nada para poder fazer em termos de atitude para viver esse milagre. Ah, você pode se ajoelhar. Você pode incomodar os céus com a sua oração.
Pastor, eu estou vivendo uma situação financeira tão difícil. E aí você vai lá para Neemias. Aí você vai lá para Abacuque. E lê acerca do poder da oferta e do dízimo. E ainda vai ler Deus falando para você: fazei prova de mim. Eu tenho o teu milagre, mas espero uma atitude de dependência. Meu problema é dentro de casa, relacionamento, é o meu marido que precisa mudar, a minha mulher que precisa mudar, são os meus filhos que precisam mudar. O que você vai fazer? Qual é a tua atitude? E o interessante que eu vejo nisso é que quando há algo para que você possa fazer, o simples dobrar de joelhos não vai ser suficiente. Deus vai querer uma atitude. Estamos vivendo um mês onde o tema é o poder sobrenatural da fé em tempos de desafios. Mas cada um de nós tem sido desafiado a viver o poder sobrenatural da fé. E para nós vivermos esse poder sobrenatural da fé, nós precisamos sair do comodismo onde nós estamos e dar um passo na dependência e na obediência, para que a fé ela possa agir no mundo sobrenatural e o milagre acontecer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão preparados para vir à frente e contar milagres da parte de Deus? Então eu quero crer que você vai começar a agir, se é que você não começou já. Não existe milagre desassociado de atitude. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo ensino. Obrigado, Senhor, pela meditação na tua palavra. A minha oração, Pai, é que a tua palavra ela venha verdadeiramente causar em nós esse crescimento, essa transformação. De repente, Senhor, temos adiado tantos os milagres que podemos viver contigo, podemos ter da tua parte, simplesmente por desconhecer, por nos omitir, e ficarmos, ó Pai, esperando que algo aconteça e caia do céu sobre nossas cabeças. Ó Pai, o mês de agosto está se encerrando, e nós temos aqui, Senhor amado, ouvidos sobre fé. Mas enquanto nós estivermos, ó Deus, nessa terra, aqui respirando, enquanto o Senhor, pela tua misericórdia, nos proporcionar ter vida, Pai, estaremos sendo desafiados a agir por fé. E, Senhor, que a cada momento, que a cada experiência, que a cada situação, nós possamos voltar os nossos olhos para a tua palavra e encontrar na tua palavra, Pai, esses segredos de como é que essas pessoas viveram, Pai, momentos extraordinários de milagres. Oh, Espírito Santo, nos ensina como agir, nos ensina o que fazer. Venha a colocar no nosso coração essa ideia, esse pensamento, essa revelação
de qual atitude tomar para cada tipo de desafio, a fim de que possamos, ó Deus, ver o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas, de forma, Pai amado, que nós nem sequer poderíamos sonhar. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra está aqui disponível para nós, para justamente nós sermos por ela instruídos, exortados, consolados. E a minha oração é que a verdade da Tua palavra tenha entrado nos nossos corações e, baseado nisso, Senhor, venhamos a experimentar o sobrenatural juntamente contigo, vindo da Tua parte, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.